A limusine preta parou diante do Grand Hotel Celestial, como se estivesse marcando uma fronteira invisível entre dois mundos. Do lado de fora, flashes, jornalistas, convidados impecáveis. Do lado de dentro, Sofia Torres sentia o coração bater tão alto que parecia ecoar nos próprios ouvidos. Ela não pertencia àquele lugar. O vestido azul, emprestado por uma colega de trabalho, apertava levemente nos ombros. Não era feito para ela. Nada naquela noite era. Ainda assim, ali estava. Porque o desespero tem o péssimo hábito de empurrar pessoas comuns para salões onde só entram os poderosos. Todas as garotas da cidade estão aqui. Até nós do subúrbio, murmurou Maia, sentada ao seu lado, ajeitando o cabelo nervosamente. Dizem que Dominic Blackwood vai anunciar algo importante esta noite. Talvez uma noiva. Sofia engoliu em seco. Dominic Blackwood, o homem cujo nome aparecia diariamente nos jornais econômicos. O bilionário que comprava empresas como quem troca de relógio. Dono de prédios inteiros, fundações internacionais, influência política silenciosa. Um homem acostumado a escolher tudo, inclusive pessoas. Por favor, que ele nem me note, pensou Sofia, levando instintivamente a mão ao colar simples que escondia sob o vestido. Um gesto automático, um hábito antigo, proteger o que não podia ser revelado. À frente delas, Victoria Mendes virou-se no banco com um sorriso carregado de desprezo. Vocês realmente acreditam que alguém como Dominic Blackwood olharia para garotas comuns? Comentou, avaliando-as dos pés à cabeça. Ele vive entre elites, mulheres educadas fora do país, herdeiras. Não, isso. E você se acha parte disso? Rebateu Maia, ofendida. Victoria sorriu ainda mais. Diferente de vocês, eu me preparei para esta noite. E quando Dominic Blackwood faz um convite aberto, é porque está caçando algo específico. Sofia sentiu um arrepio estranho. Havia algo naquele tom que a incomodava. Quando desceram da limusine, o salão principal se revelou em todo o seu esplendor. Lustres de cristal como constelações suspensas, mármore refletindo dourado e prata, música suave, perfume caro no ar. Era um palco cuidadosamente montado, e Dominic Blackwood era o homem que puxava todos os fios. Um assessor elegante organizava as convidadas em grupos. O Sr. Blackwood conversará pessoalmente com algumas convidadas, anunciou. Esta noite não se trata de beleza, status ou fortuna. Ele procura compatibilidade. Sofia quase riu da ironia. Bilionários nunca procuram compatibilidade, procuram controle. Foram chamadas. A porta da sala privada se abriu. Dominic Blackwood estava sentado, imponente, observando cada mulher como quem analisa um investimento de alto risco. As fotos não lhe faziam justiça. Havia algo em seu olhar, firme, atento, perigoso, que dava a sensação incômoda de que ele via além das máscaras. Uma a uma, as garotas eram dispensadas. Próxima. Obrigado, pode ir. Até que Victoria avançou confiante, exibindo um sorriso calculado. Senhor Blackwood, finalmente, ele a interrompeu com um gesto. Você está mentindo. A palavra caiu pesada. Victoria empalideceu. E você, continuou Dominic, levantando-se lentamente, está tentando me vender uma farsa. O olhar dele se moveu e parou em Sofia. Ali, algo mudou. Ele se aproximou com passos lentos, precisos, como um predador que reconhece algo raro, não pelo brilho, mas pela falha. Qual é o seu nome? Perguntou. Sofia. Sofia Torres, respondeu ela, a voz quase um sussurro. Os olhos dele se estreitaram, atentos demais. Interessante, murmurou. Você está escondendo algo, e não é medo. O sangue de Sofia gelou. Victoria então riu, quebrando o silêncio. Claro que está, disse venenosa.
Ela sempre escondeu. A pobrezinha carrega um segredo, e talvez o senhor queira saber qual. Dominic não desviou o olhar de Sofia. Eu já sei, respondeu calmamente. E é exatamente por isso que ela fica. Sofia sentiu o mundo girar. Senhor Blackwood, eu preciso ir. Ele segurou o pulso dela com firmeza. Não brutal, mas definitiva. Não pode, disse baixo, porque o que você esconde pode salvar uma vida. E por coincidência, eu preciso disso agora. Ela engoliu o choro. Meu irmão está morrendo, confessou, a voz quebrando. Leucemia, um tratamento experimental, 5 milhões. Eu vim por isso. Dominic a encarou por longos segundos. 10 milhões, corrigiu. E ele viverá. Sofia ergueu os olhos incrédula. Em troca, ele completou, você fica ao meu lado. Preciso de alguém com a sua habilidade, sua mente, seu olhar. Você é a única que pode me ajudar a identificar quem está tentando me destruir por dentro. Ela não entendeu tudo, mas entendeu o essencial. O bilionário a havia escolhido, e aquela escolha mudaria absolutamente tudo. Não deixe de comentar de onde você assiste ao vídeo. Dominic Blackwood não era um homem acostumado a errar, e raramente se impressionava. Ainda assim, enquanto observava Sofia em silêncio, percebeu algo que não sentia havia anos: curiosidade misturada com desejo. Não um desejo bruto, imediato, mas aquele que cresce devagar, perigoso, porque nasce na mente antes de alcançar o corpo. Você não veio aqui para ser escolhida, disse ele, conduzindo-a para fora da sala privada. Veio para sobreviver. Sofia caminhava ao lado dele com passos curtos, tensos. A mão de Dominic permanecia em suas costas, firme, quente, protetora demais para ser neutra. Cada vez que os dedos dele tocavam sua pele descoberta, um arrepio involuntário a atravessava. O que exatamente o senhor quer de mim? Perguntou ela, quando entraram em um elevador reservado. As portas se fecharam. O silêncio se tornou íntimo demais. Dominic aproximou-se um pouco mais. Não a encostou completamente, mas o espaço entre os dois era mínimo, carregado. Quero algo que ninguém mais pode me dar, respondeu. Informação, verdade e acesso. Ela franziu a testa. Não faz sentido. Eu sou apenas uma garçonete. Ele sorriu de lado, lento. Não. Você é filha de Helena Torres. O nome caiu como um golpe. Sofia empalideceu. Minha mãe está morta. Eu sei, disse Dominic com suavidade calculada. Morreu cedo demais. Oficialmente de uma doença rara. Extraoficialmente. Porque sabia demais. O elevador subia. O coração de Sofia também. Helena Torres trabalhou para mim, continuou ele. Antes de eu assumir o Império Blackwood, ela era minha analista financeira mais brilhante. Não aparecia em fotos, não ia a eventos, mas via o que ninguém via. Descobriu esquemas, lavagem de dinheiro, traições internas. Sofia sentiu o chão faltar. Ela desapareceu quando tentou denunciar alguém muito poderoso, completou Dominic, e deixou algo para trás. Ele ergueu a mão e tocou levemente o colar no pescoço de Sofia. Um toque simples, íntimo demais. Sua mãe escondeu os dados, não em cofres, não em servidores, em você. Isso é loucura, sussurrou Sofia, mas sua voz falhou. Não é. Os olhos dele desceram lentamente pelo rosto dela, pela curva do pescoço, pela respiração acelerada. Sua memória não é comum. Você guarda padrões, números, detalhes. Nem percebe que faz isso. As portas do elevador se abriram para um corredor luxuoso. Dominic a conduziu até uma suíte privada, afastada do burburinho do baile. Assim que a porta se fechou, o silêncio se tornou quase palpável. Você quer que eu mexa em coisas perigosas, disse Sofia.
Pessoas morrem por menos. Sim, respondeu ele, honesto. E é por isso que você ficará perto de mim, sob minha proteção. Ninguém toca em você sem passar por mim. Ele se aproximou mais uma vez. Agora não havia espaço entre eles. Sofia sentiu o calor do corpo dele, o perfume discreto, masculino, caro. Dominique inclinou-se levemente, falando baixo, perto demais do ouvido dela. E não vou mentir, acrescentou. Há algo em você que me desarma. Sua vulnerabilidade e sua força. Ela engoliu em seco. Isso faz parte do acordo? Não, ele respondeu, segurando o queixo dela apenas o suficiente para fazê-la olhar em seus olhos. Isso é o risco. Por um segundo, Sofia achou que ele a beijaria. O mundo pareceu parar ali, naquele quase, mas Dominique se afastou. Seu irmão já está sendo transferido para a clínica, informou, retomando o controle. A partir de hoje, você mora comigo. Trabalha comigo e aprende quem realmente foi sua mãe. Ele caminhou até a janela, olhando a cidade iluminada. O baile terminou, Sofia Torres, mas o jogo apenas começou. E ela soube, naquele instante, que não era apenas o futuro do irmão que estava em jogo. Era o próprio coração. A mansão Blackwood não era apenas grande, era silenciosa demais. Um silêncio que não significava paz, mas poder contido. Sofia percebeu isso assim que atravessou os portões de ferro e entrou no complexo cercado por jardins impecáveis e iluminação discreta. Dominique caminhava alguns passos à frente, não a apressava, não precisava. A presença dele era suficiente para que ela o seguisse. Aqui ninguém entra sem minha autorização, disse ele enquanto subiam uma escadaria de mármore. Nem imprensa, nem sócios, nem inimigos. E eu? Perguntou Sofia. O que sou aqui? Ele parou. Virou-se lentamente. Você é necessária. A palavra ecoou mais forte do que qualquer promessa romântica. Necessária significava protegida, mas também presa. O quarto que lhe foi destinado parecia um refúgio luxuoso. Tons claros, janelas amplas, uma varanda com vista para a cidade. Sofia aproximou-se do vidro, observando as luzes distantes, tentando lembrar quem era antes daquela noite. Amanhã começamos, disse Dominique parado à porta. Quero que você me conte tudo o que lembra da sua mãe. Conversas soltas, frases estranhas, números que não fazem sentido. E se eu não lembrar de nada? Ele se aproximou, ficando ao lado dela. Não a tocou. Mas a proximidade era suficiente para fazê-la prender a respiração. Você vai lembrar, afirmou. Porque certas memórias despertam quando a pessoa se sente segura. Sofia virou o rosto para ele. Os olhos de Dominique estavam mais suaves agora, menos calculistas. E você se sente segura comigo? Perguntou ele. Ela hesitou. Ainda não. Um leve sorriso surgiu nos lábios dele. Honestidade. Sua mãe também tinha isso. Houve um silêncio carregado. Um daqueles que não pedem palavras, apenas presença. Dominique inclinou-se levemente, apoiando a mão na varanda, próximo demais dela. Sofia sentiu o calor do corpo dele, o ritmo calmo da respiração. Por um segundo, achou que ele diria algo imprudente, mas não disse. Descanse, falou apenas. Amanhã será um dia longo. Quando Dominique saiu, Sofia apoiou a testa no vidro frio da janela. O coração batia acelerado, não de medo apenas. Havia algo mais, uma curiosidade perigosa, um magnetismo silencioso. Ela não confiava nele, mas já sentia que estava ligada àquele homem de uma forma que não sabia explicar. Se essa história já tocou seu coração, curta o vídeo para que eu saiba. Na manhã seguinte, Sofia acordou com a sensação incômoda de estar sendo observada. Abriu os olhos devagar. Dominique estava sentado em uma poltrona próxima à janela, lendo um tablet.
Vestia camisa branca simples, mangas dobradas, o cabelo ainda levemente desalinhado. Não parecia um bilionário naquele instante. Parecia apenas um homem. "Bom dia", disse ele, sem erguer a voz. Sofia sentou-se rapidamente na cama, corando. "O senhor costuma entrar no quarto das pessoas assim?" "Só quando a porta está aberta", respondeu com tranquilidade. "E quando confio nelas." Ela percebeu então, a porta da varanda estava aberta. O vento leve balançava as cortinas. "Dormiu bem?" perguntou ele. "Melhor do que imaginei." Dominique levantou-se e caminhou até uma mesa onde havia café servido. "Precisa comer. Seu corpo vai exigir mais energia hoje." "Para quê?" Ele serviu 2 xícaras, entregando uma a ela. Os dedos se tocaram brevemente, um contato rápido, mas suficiente para fazer Sofia sentir um leve choque. "Para lembrar", respondeu. Sentaram-se frente a frente. "Sua mãe anotava tudo à mão", começou Dominique. "Não confiava em arquivos digitais. Ela dizia que números têm alma e traidores odeiam rastros físicos." Sofia franziu a testa. Ela escrevia em cadernos velhos, sempre escondia. Às vezes, falava sozinha enquanto escrevia. "Lembra de alguma frase?" Sofia fechou os olhos por um instante. "Nada é mais perigoso do que um homem que se sente intocável." Dominique ficou sério. Ela disse isso pouco antes de morrer. O ar pareceu mais pesado. "Sofia", ele chamou num tom mais baixo. "Alguém dentro da minha empresa está desviando milhões há anos, usando empresas fantasmas. Sua mãe descobriu e alguém a silenciou." Ela abriu os olhos, chocada. "Então, minha vida inteira foi moldada por isso", completou ele. "E agora, você é a única que pode me levar até a verdade." Dominique se inclinou levemente sobre a mesa. "Não vou forçá-la, mas se ficar, vou protegê-la com tudo o que tenho." Sofia sustentou o olhar dele. Pela primeira vez, viu algo além do controle. Viu culpa e talvez medo. "Eu fico", disse por fim, "pelo meu irmão, pela minha mãe e talvez por ele." Dominique assentiu lentamente. "Então estamos do mesmo lado agora." O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi carregado de algo novo, uma tensão suave, crescente, perigosa. Nenhum beijo, nenhuma promessa. Apenas 2 corações começando a bater em ritmos que cedo ou tarde se encontrariam. Nos dias que se seguiram, Sofia passou a conhecer um lado de Dominique que não aparecia nos jornais. Não o homem das capas de revista, mas aquele que caminhava descalço pela biblioteca de madrugada, que bebia café forte demais e que ficava longos minutos em silêncio diante das janelas, como se carregasse o peso da cidade inteira nos ombros. Eles trabalhavam juntos por horas. Planilhas antigas, contratos digitalizados, empresas que surgiam e desapareciam como sombras. Dominique observava atentamente enquanto Sofia lia, cruzava dados, franzia a testa. "Aqui", disse ela certa noite apontando para a tela. "Este nome aparece 3 vezes, sempre em momentos diferentes, mas com a mesma estrutura de desvio." Dominique aproximou-se por trás, inclinando-se para ver melhor. O perfume discreto dele a envolveu. Sofia sentiu o corpo reagir antes que pudesse controlar. Endireitou-se na cadeira, tentando manter a concentração. "Você percebe padrões como sua mãe", murmurou ele, próximo demais. Ela fazia exatamente isso. Silêncios longos. E então apontava o erro como se sempre estivesse ali. "Talvez porque estivesse", respondeu Sofia, a voz baixa. Ele permaneceu ali por mais alguns segundos. Não a tocou. Mas a presença era intensa, quase palpável. Quando finalmente se afastou, Sofia percebeu que havia prendido a respiração sem notar. À noite, jantavam juntos quase sempre. Conversas contidas, olhares que duravam 1 segundo além do necessário.
Dominic nunca cruzava a linha, e talvez por isso a tensão crescesse tanto. A imprensa começou a notar. Quem é a mulher misteriosa ao lado de Dominic Blackwood? Nova namorada do bilionário? Funcionária? Ou algo mais? Sofia leu as manchetes com o coração apertado. Isso vai expor você, disse a ele, mostrando o tablet. Eu não quero ser um problema. Dominic ergueu o olhar lentamente. Você não é um problema, é uma consequência. De quê? Ele se aproximou, apoiando as mãos na mesa, encurtando a distância. De eu ter decidido parar de fugir. O silêncio que se seguiu era denso. Sofia sentiu o calor subir pelo pescoço. Dominic, começou ela, mas ele a interrompeu com um gesto suave. Não agora, disse. Se dissermos algo errado, não haverá volta. Ela entendeu. E aquela contenção, aquela escolha consciente de não avançar, tornou tudo ainda mais intenso. A ameaça chegou numa noite chuvosa. Sofia estava sozinha no escritório quando as luzes piscaram brevemente. Sentiu um arrepio inexplicável. A tela do computador exibiu um arquivo que ela não havia aberto. Uma mensagem simples. Pare de procurar o que não quer encontrar. O coração dela disparou. Minutos depois, Dominic entrou no cômodo, o rosto sério, o olhar afiado. Você também recebeu? Perguntou ele. Ela assentiu em silêncio. Dominic aproximou-se imediatamente, colocando as mãos nos ombros dela. Um gesto instintivo, protetor. Sofia sentiu o toque firme, quente, e pela primeira vez não se afastou. Eles sabem que você está comigo, disse ele. E isso me preocupa. Por que eu posso me machucar? Porque você pode ser usada, respondeu com honestidade. E eu não suportaria isso. As palavras pairaram no ar, carregadas de algo que ia além da lógica. Dominic. Sofia ergueu o rosto para ele. Estavam muito próximos agora. Se isso ficar perigoso demais, eu posso ir embora. Ele segurou o rosto dela com cuidado, como se fosse algo frágil demais para mãos acostumadas a dominar impérios. Não, disse baixo. Eu preciso que você fique. Mas não como obrigação, como escolha. Os olhos dele se encontraram. O mundo pareceu reduzir-se àquele instante. Por um segundo, Sofia achou que o beijo finalmente viria. Mas Dominic encostou a testa na dela, respirando fundo, contendo-se. Se eu cruzar essa linha agora, murmurou, não sei se consigo voltar. O coração dela batia descompassado. Então não volte, respondeu quase sem voz. Ele fechou os olhos por um breve momento. Quando abriu, havia decisão e cuidado. Ainda não, disse. Quando isso acontecer, quero que seja porque escolhemos. Não por medo, não por dívida. Ele se afastou devagar. Sofia ficou ali, sentindo a ausência dele como se fosse um toque que tivesse sido retirado tarde demais. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu direito, e ambos souberam. O perigo externo se aproximava, mas o perigo real estava dentro deles. Porque quando dois mundos tão diferentes começam a se aproximar, não é o escândalo que destrói primeiro. É o desejo contido por tempo demais. O primeiro escândalo não veio pela imprensa, veio pelo medo. Sofia percebeu que algo estava errado quando dois carros pretos passaram lentamente diante da mansão pela terceira vez naquela tarde. Não tinham placas visíveis. Não eram da segurança de Dominic. Eles estão nos observando, disse ela, numa voz baixa, enquanto fingia revisar documentos. Dominic levantou-se imediatamente. Caminhou até a janela, o corpo rígido, os olhos atentos. Já esperava, respondeu. Quando se mexe em estruturas antigas, alguém sempre tenta intimidar primeiro. E depois? Perguntou Sofia. Ele virou-se para ela. O olhar não era de bilionário, era de homem. Depois tentam destruir. Dominic aproximou-se e colocou um pequeno dispositivo sobre a mesa. A partir de hoje,
Você não sai sozinha, não atende números desconhecidos e dorme com a porta trancada. Isso não é vida, murmurou Sofia. Ele tocou o braço dela, firme, mas gentil. É temporário, eu prometo. Naquela noite, a energia na mansão parecia diferente. Mais tensa, mais silenciosa. A chuva fina tornava o mundo lá fora indistinto, quase irreal. Sofia não conseguiu dormir. Levantou-se e caminhou descalça pelo corredor até a biblioteca. Encontrou Dominique ali, sentado no sofá escuro, com a gravata solta, camisa aberta no primeiro botão, olhando fixamente para a lareira apagada. Você também não dorme quando está preocupado, disse ela. Ele ergueu o olhar. Um leve sorriso cansado surgiu. Sua mãe também dizia isso. Sofia sentou-se ao lado dele. Não encostaram de imediato. O espaço entre os dois parecia vibrar. Às vezes eu me pergunto se ela sabia que isso tudo aconteceria, disse Sofia. Se sabia que me deixaria esse peso. Dominique virou-se lentamente, encarando-a de frente. Ela sabia que você era forte, respondeu. E que, se um dia fosse preciso, você não fugiria. Sofia sentiu algo se apertar dentro do peito. E você? Perguntou. Nunca pensou em fugir? Ele riu sem humor. Já tentei, mas homens como eu não fogem. Apenas adiam o confronto. O silêncio se estendeu. A proximidade agora era inevitável. Dominique apoiou o braço no encosto do sofá, atrás dela. Sofia sentiu-se envolvida, sem estar presa. Dominique, murmurou ela. Eu sei, respondeu ele antes que ela continuasse. Eu sinto também. Os olhos dele se encontraram. O tempo pareceu desacelerar. Ele aproximou o rosto devagar, dando a ela espaço para recuar. Ela não recuou. O beijo quase aconteceu. Tão perto que Sofia sentiu o calor da respiração dele nos lábios. Mas Dominique fechou os olhos e parou. Ainda não, repetiu com esforço. Ainda precisamos atravessar o pior. Ela assentiu, mesmo com o coração acelerado. O pior estava apenas começando. Na manhã seguinte, a notícia explodiu. Documentos anônimos apontam Dominique Blackwood como suspeito de fraude corporativa. A manchete ocupava todas as telas. Sofia sentiu o sangue gelar. Eles estão tentando te derrubar, disse ela. Dominique leu calmamente, mas o maxilar estava tenso. Estão tentando me forçar a um erro, respondeu. Ou a entregar você. A mim? Ele largou o tablet e aproximou-se. Sua mãe tinha provas contra alguém muito acima de mim. E agora sabem que você pode reconstruir tudo. Sofia respirou fundo. Então vamos terminar isso. Dominique a encarou, surpreso. Tem certeza? Tenho, respondeu ela. Cansei de viver com medo. Quero justiça. Por ela. Pelo meu irmão. E por nós. Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos, firme, respeitoso. Quando tudo isso acabar, disse baixo, quero que saiba que não te devo apenas gratidão. Ela sentiu o toque dele como uma promessa silenciosa. Trabalharam o dia inteiro, cruzaram dados, encontraram o nome que faltava. Uma empresa fantasma ligada a um antigo sócio da família Blackwood, um homem intocável até agora. Aqui, disse Sofia, os olhos brilhando. Este padrão só pode levar a uma pessoa. Dominique olhou para a tela, depois para ela. Você conseguiu. Nós conseguimos. Naquela noite, quando a segurança foi reforçada e os advogados acionados, Dominique levou Sofia até o terraço. A cidade brilhava abaixo deles. Seja o que for que aconteça amanhã, disse ele, você não está mais sozinha. Ele aproximou-se lentamente. Dessa vez, não houve recuo. O beijo aconteceu. Não foi urgente, nem arrebatado. Foi intenso, contido, profundo, como tudo entre eles.
Um beijo que selava escolhas, não impulsos. Quando se afastaram, Sofia apoiou a testa no peito dele. Depois disso, o que acontece conosco? Perguntou. Dominique sorriu de leve, passando o polegar pela mão dela. Depois, veremos se dois mundos tão diferentes podem construir um terceiro. E pela primeira vez desde o baile, Sofia acreditou que isso era possível. A queda começou em silêncio. Dominique observava a sala de reuniões pela parede de vidro como quem encara um campo de batalha antes do ataque final. Advogados, auditores e diretores aguardavam, todos confiantes demais. Todos ignorando que o castelo estava prestes a ruir. Sofia permaneceu alguns passos atrás dele. Usava um vestido simples, elegante, nada chamativo. Ainda assim, chamava a atenção. Não pelo luxo, mas pela serenidade recém-descoberta de quem finalmente entende o próprio lugar no mundo. Quando entrarmos, disse Dominique em voz baixa, não olhe para ninguém. Fique comigo. Sempre, respondeu ela. A reunião começou como todas as outras. Números, discursos ensaiados, mentiras polidas, até Dominique falar. Antes de avançarmos, disse ele calmamente, gostaria de apresentar uma auditoria paralela. Alguns rostos se contraíram. Ele fez um sinal. As telas se acenderam. Gráficos surgiram. Empresas fantasmas. Transferências cruzadas. Datas que coincidiam com a morte de Helena Torres. Sofia sentiu o peito apertar, mas manteve-se firme. Esses dados foram reconstruídos a partir de registros fragmentados, continuou Dominique. Registros que alguém acreditou estarem mortos. Um homem à direita empalideceu. Isso é absurdo, protestou. Não há provas diretas. Ah, sim, respondeu Sofia, pela primeira vez erguendo a voz. Porque minha mãe me ensinou a enxergar o que outros ignoram. Todos se voltaram para ela. Helena Torres deixou padrões, continuou. Padrões que só fazem sentido quando você para de olhar para o dinheiro e começa a olhar para o medo. O silêncio foi absoluto. O nome do verdadeiro responsável surgiu na tela. Um antigo aliado da família Blackwood, um homem poderoso até aquele momento. A polícia financeira já foi acionada, concluiu Dominique, e a imprensa receberá os documentos ainda hoje. A reunião terminou em caos. Quando as portas se fecharam, Dominique soltou o ar que prendia havia anos. Virou-se para Sofia e, sem se importar com quem pudesse ver, segurou o rosto dela com ambas as mãos. Você conseguiu, disse, a voz carregada de emoção. Sua mãe teria orgulho. Sofia sentiu os olhos marejarem. Eu só fiz o que precisava ser feito. Não, ele corrigiu. Você escolheu ficar. Mais tarde, na mansão, quando a noite caiu pesada e silenciosa, eles se encontraram no terraço. Não havia imprensa, não havia ameaça. Apenas o som distante da cidade. Dominique aproximou-se por trás e pousou as mãos na cintura dela. Um gesto calmo, íntimo, seguro. Acabou, murmurou. Sofia apoiou-se nele, fechando os olhos. Então agora é quando eu posso respirar? Agora é quando você pode viver? Ele virou-a lentamente. O beijo que trocaram foi mais profundo que os anteriores. Ainda contido, mas carregado de algo novo. Liberdade. O hospital cheirava a limpeza e esperança. Sofia caminhava pelo corredor de mãos dadas com Dominique quando viu o irmão sorrindo do quarto. Nelson estava mais forte. Os exames eram promissores. O tratamento funcionava. Você voltou, disse ele, com um brilho nos olhos. E trouxe alguém importante. Dominique sorriu com respeito. Muito prazer, Nelson. Sou Dominique. O bilionário? Brincou o garoto. Apenas Dominique, corrigiu, olhando para Sofia. Naquele instante ela entendeu. Não havia mais dívida entre eles. Apenas escolha. Meses depois, a vida já não era a mesma. Sofia não era mais apenas a mulher misteriosa ao lado de Dominique Blackwood.
Tornara-se parte ativa de uma fundação criada em nome da mãe. Transparência, justiça, verdade. E Dominique aprendera a dividir o poder. Numa noite tranquila, sentados na varanda da mansão, Sofia apoiou a cabeça no ombro dele. Se eu não tivesse ido àquele baile, começou. Você teria ido a outro, respondeu ele. Nosso encontro não foi acaso, foi consequência. Ela sorriu. E agora? Dominique virou-se para ela. O olhar não era de domínio, era de escolha. Agora, Sofia Torres, eu não preciso de você. Ela franziu a testa. Então por que ainda estou aqui? Ele segurou a mão dela, levando-a ao peito. Porque eu quero você. O beijo que selou aquele momento não tinha pressa. Não precisava provar nada. Era um beijo de quem atravessou o medo e encontrou amor no outro lado. A cidade brilhava abaixo deles, mas nenhum dos dois olhava para fora. O baile ficara no passado, o segredo fora revelado e o amor, silencioso, firme, real, finalmente encontrara espaço para existir. Se você chegou até aqui, obrigada por viver essa história comigo. Inscreva-se no canal para mais histórias intensas como esta. Deixe seu like, compartilhe com alguém que ama romances intensos. E até a próxima.